Olá pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês mais uma super funcionalidade do Morro Animation, que são os ventos dinâmicos, ou Wind Dynamics. E eu estou aqui com um projetinho aberto, tá? De uma bruxa aqui voando, ela vai voar aqui até essa torre, né? Ou melhor, essa quase torre completa aqui. E nesse voo aqui ela vai sofrer influência dos ventos nos cabelos e aqui na vassoura. Eu poderia animar isso de forma manual, mas o morro ele tem aqui uma funcionalidade bem interessante, que são os ventos dinâmicos. Eu vou dar o play aqui para você ver um pouco aqui da ideia da animação, né? A gente vai ter algumas nuvens passando lá ao fundo. E à medida que essas nuvens elas vão passando, né, elas vão dar a impressão de movimentação. Aqui eu tenho um retângulo, que é o foco da câmera, ainda não está focando na bruxa. Então, à medida aqui, pessoal, que o vento, as nuvens vão passando, né, aqui da direita para a esquerda, nós vamos ter a movimentação também dos cabelos e da vassoura da bruxa. Eu vou dar um stop aqui na nossa animação. Vou voltar para o frame de número 0, tá? Tem que estar no frame de número 0. No gerenciador de camadas, eu vou selecionar a camada da bruxa. Vou usar a ferramenta de Select Bone. E com a ferramenta Select Bone, eu vou selecionar os ossos que eu quero que sofram uma influência dos ventos. Nesse caso aqui, tá? Já vou avisar para vocês que essa influência ela vai passar um pouco, porque os nossos ossos aqui, eles têm, né, o nível aqui de força de atuação, né, a força aqui sobre o vetor, então vai movimentar um pouco o corpo dela todo, mas isso eu não vi como sendo muito problema até para essa animação aqui, então eu preferi deixar do jeito que está e não fazer o bind points, que é ligar o osso aqui a cada ponto do vetor. E até para o vídeo também ficar mais breve, só para você mesmo pegar aí a ideia do que é possível fazer com os ventos dinâmicos. Então bora lá, sem mais delongas, já falei demais. Eu vou voltar aqui, vou selecionar novamente o Select Bone. Agora, pessoal, eu vou selecionar os ossos que eu desejo que sofram influência. Eu vou usar uma seleção do tipo laço, tá? Porque no meu caso aqui, olha só, se eu uso uma seleção do tipo retângulo, eu vou pegar ossos que eu não quero que sofram influências diretamente pelo vento. Mas então, eu vou vir aqui, cliquei fora. Laço Mode, né, com a ferramenta Select Bone, tá aqui na mão. Bora lá selecionar, vou fazer aqui um desenho mesmo, tá? Pode ser com mouse ou com sua mesa digitalizadora. E agora vou selecionar aqui os ossos que eu desejo que sofram influência dos ventos. Aqui ficou um ossinho fora, tá, pessoal? Depois eu corrijo isso aqui. Então, olha só, eu vou vir aqui no nosso Bonus Constraints, vou selecionar o Bone Dynamics e vou selecionar vento, tá? Vou selecionar aqui a Wind, vou dar um close. E agora aqui com a ferramenta de vento, eu vou dar um scroll com o mouse aqui, vou selecionar aqui, olha só, vento, na barra de ferramentas. Vejam que o nosso vento ele está aqui, já está indicando uma seta, né? Ele está seguindo até o caminho mesmo que eu desejo, que é da direita para a esquerda, para onde as nuvens estão indo, estão caminhando, né? Estão voando. Nesse caso, vocês podem perceber que aqui em cima na barra de propriedades do vento, né? Da ferramenta vento, porque cada ferramenta que você seleciona, ela tem uma barra de propriedades diferente, né? Ela tem alguns dados que você pode setar aqui. Selecionando a ferramenta de ventos, você tem aqui a primeira parte, que é a direção do vento, né? O Direction. Se eu colocar aqui, por exemplo, 90 graus, o vento vai estar soprando de baixo para cima. E então eu vou deixar aqui do jeito que estava, como 0. Eu tenho aqui o Strength, que é a força do vento, ela vai de 0 a 100, sendo 0 para o menor valor. Por exemplo, se eu coloco aqui 10, eu vou ter uma seta menor. Se eu coloco 100, vou ter como se tivesse um vento mais rápido aqui, mais forte, passando, tá? Então eu vou deixar no 20 mesmo. Aqui eu tenho a amplitude da turbulência, tá? Essa amplitude da turbulência significa o ângulo da força do vento. Ele vai mudar mais dramaticamente de acordo com o valor. Quanto maior o valor aqui, né? Por exemplo, 100, maior será
essa mudança da amplitude do vento. E aqui eu tenho a frequência. Opa, vou deixar aqui, antes de passar para a frequência, eu vou deixar aqui como 10. E aqui, pessoal, eu tenho a turbulência, a frequência dessa turbulência. Isso significa o quanto que essa turbulência ela vai variar, né, nos keyframes à medida que a linha do tempo for correndo aqui na timeline. Eu vou dar o play do jeito que está aqui. Eu vou mudar, melhor, antes de dar o play, vou mudar aqui para 10 também. E vamos ver o que vai acontecer agora com a nossa bruxa. Olha só, pessoal, vocês podem ver que a gente tem uma movimentação bem tímida aqui. Ó, vejam que a seta está bem tranquilinha. Eu vou voltar para o frame de número 0 e vou mexer um pouco aqui na amplitude, tá? Vou colocar aqui a amplitude como 80. E vou colocar a frequência como 40. E vou brincar um pouco com isso aqui, só para demonstrar para vocês. Vejam que agora a seta, né, ela está com uma amplitude maior e ela muda com a frequência bem mais rápida aqui. Olha só, a frequência de mudança aqui entre a movimentação da seta ficou maior, do vento ficou maior. Então vejam que agora, olha só, o cabelinho da bruxa tá se movimentando todo aqui, né, igual eu falei com vocês, mas os cabelos aqui, a parte da vassoura, ela já está com a movimentação seguindo aí a seta, de acordo com os dados que a gente colocou aqui logo acima. Um outro ponto interessante também, que vale ressaltar, que você pode setar um valor em qualquer parte da linha do tempo. Lembrando que quando você faz, por exemplo, se eu setar um valor, eu vou botar aqui no 0, fica mais fácil. Se eu setar um valor, por exemplo, olha só, para a direção do vento, tá? Vou usar a direção do vento que vai ficar mais fácil. Eu vou colocar no frame de número 1, direção do vento está em 0, né? Ok? Se eu vier, olha só, e no frame de número 72, mudar a direção do vento para, por exemplo, menos 90, o que vai acontecer? À medida que a timeline for caminhando aqui, a agulha for caminhando, vejam que o valor de 90 ele vai ser assumido aqui no frame de número 72, menos 90. E a partir daí, então, ela vai travar ali no menos 90. Então, é possível também criar quadros chaves para a movimentação do vento, tá? Então, você pode criar quadros chaves aí tranquilamente. Olha só, mas eu criei o quadro chaves, ele está apontando para baixo, mas aí as outras forças continuam atuando. A força de amplitude, de frequências continuam atuando normalmente. Eu vou voltar aqui para o 0, vou dar um stop. Deixa eu dar um stop aqui, vou voltar para o 0. E aqui, pessoal, olha só que interessante. Eu vou voltar para o... Vou deixar aqui como 0 novamente. Eu vou aumentar um pouco agora a força do vento. Melhor, vou aumentar bastante. Vou colocar 80. Bora ver o que acontece. Dá o play. Eita, mas aqui olha só. Eu aumentei no frame de número 72. Então, do frame de número 1, né? Quando começar a timeline, começar a correr aqui na linha do tempo até o 72. Quando chegar no 72, ela vai assumir uma força 80. O vento vai ficar bem mais intenso a partir do frame de número 72. Bora ver então. Vejam que a seta agora está bem maior e o vento ficou mais intenso, dando uma sensação maior de velocidade. Então, a força, que o nível de força ele determina, ele dá a impressão de velocidade. Qual que é o trabalho que a gente vai ter que fazer agora? Você vai ter que acertar, né, essa força aqui, essa força de atuação do vento, de acordo com a velocidade que o cenário está se movendo, tá? Para ficar em uma movimentação mais convincente possível, ok? E é isso, pessoal. Vocês podem ver que é bem fácil de usar, bem simples, tá? Aqui eu tenho um cenário, né? Meio cenário aqui. Olha só, eu vou só mostrar para vocês mais uma coisa interessante, né? Como eu tenho muitas ferramentas aqui, muitas funcionalidades que facilitam o dia a dia, né, do animador. Por exemplo, aqui eu tenho as ações que já são gravadas, tá? Ações pré-estabelecidas que eu gravei. E uma delas que eu fiz aqui foi a movimentação de porta. Parece ser simples, né? Olha só, mas já ajuda bastante. Então aqui eu consigo movimentar, né, abertura e fechamento de porta.
Essas movimentações aqui, essa de questão de ações, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá, pessoal? O que eu queria mostrar para vocês aqui é sobre o Wind Dynamics, que são os ventos dinâmicos. Eu vou setar aqui a câmera agora para ela pegar aqui a nossa bruxinha. Tá? Vou colocar bem aqui. Vou exportar essa animação e a gente vê ela pronta aí já já, beleza? Então eu agradeço você por ter assistido e aguardo até o final para você ver aqui a visualização, exportando o arquivo e vendo o resultado final aqui juntamente comigo desta ferramenta aqui fantástica que é o Morro. Então terminou aqui a exportação do arquivo e agora nós vamos ver aqui como que ficou a nossa animação. É claro, tá, pessoal, dá para dar uma refinada e tanto aí na animação, mas aqui eu gostaria só de mostrar para vocês de forma rápida como que funciona esta mega ferramenta aqui de ventos dinâmicos, tá? Você pode aí explorar muito mais essa ferramenta e aplicar em suas animações. Então, pessoal, é isso. Eu espero vocês aí nos próximos vídeos. E se você gostou e quer aprender mais do programa de uma forma lógica e cronológica, nós temos um curso aqui, um link aqui na nossa descrição sobre o programa Morro Animation. No mais, pessoal, muito obrigado e até a próxima.